Bardossilá explora conflitos internos de um personagem que mal sabe que tem esses conflitos. Ele elabora seu amadurecimento, explica seu aprendizado de vida e mostra que receita e sucesso são duas coisas que não andam juntas. Somos apresentados a trechos da vida de J.R., um garoto que cresce com as dicas do tio, dono de um bar em Nova York, e também dos seus amigos e também fregueses daquele local, né? O pai do J.R. não era presente, às vezes fingia até que era, mas no geral não era. E por isso o filme mostra como essa figura pode ser diluída por várias pessoas da vida de alguém, desde um tio, passando pelos amigos do tio, seus próprios amigos, suas próprias experiências, o avô, a mãe ou até mesmo um desconhecido do trem. O tema pai ausente preenche boa parte da trama, mas os bons momentos, por incrível que pareça, é quando o filme debate o oposto disso, ou seja, a ideia de pai presente. O tio do J.R. é vivido pelo Ben Affleck, que entrega um personagem muito interessante aqui. Ao saber das suas limitações dentro do que se julga ideal, isso por ter uma vivência, por ter leitura, por ter vida de fato, ele lida com muita habilidade em transferir apenas o que tem de bom ali para o garoto. Há quem diga que devemos nos reconciliar com o nosso passado, que devemos enfrentar ou tentar recuperar aquilo que teoricamente foi perdido em algum momento, como se isso fosse um peso que devemos carregar porque temos noção do que há de errado ali. E é aí que o texto ganha muita força. Um padre conversa com J.R. em um trem. Enquanto falam sobre o pai ausente, o padre sugere que ele também é fruto de um pai ausente, né? O padre, enquanto padre, veja só, é filho de um pai ausente, no caso Deus, que apesar de onipresente, cria um paradoxo quando nem sempre se faz presente de fato, em termos carnais, digamos assim. Fomos nós quem criamos o conceito de fé para abstrairmos o fato de que ele está ao mesmo tempo que também não está do nosso lado. Que ele está em nós, então é como se nós fôssemos ele. E aí, como é que fica esse conceito de pai ausente? Se na verdade nós somos justamente o nosso pai. Por outro lado, a frase simples do personagem pode sugerir que ele buscou aquele caminho da fé por ter tido um pai ausente de fato, né? Mas isso não importa. Qualquer um dos dois caminhos de interpretação valem para o que o roteiro precisava. O J.R., ele tem um pai. Ele sabe quem é o pai. Ele sabe até como encontrá-lo às vezes. Mas o destino enviou outra figura paternal para ele. E mesmo que custe entender, já bastava, que dali já era o suficiente. O roteiro de Bardossilá é muito carinhoso nos detalhes, ao passo que também resolve criar uma bolha de proteção ao redor ali da sua figura central e dos seus conflitos. Tanto de a criança, vivido muito bem pelo Daniel Ranieri, como a sua versão adolescente e jovem adulta, diga-se de passagem, vividas pelo Tye Sheridan, parecem impenetráveis diante de tudo aquilo que acontece ao seu redor, a fim de ser construído um filme leve, daqueles que simplesmente se fazem bacana por existir, daqueles filmes bons de passar um bom tempo ali com ele, vivendo, né, ao seu lado. Muito parece ter sido tirado da montagem a fim de entregar um resultado direto e conciso, mesmo que algumas vezes se fizesse necessário ter um pouco mais de alguns momentos da vida ali do J.R. Parece uma vida curta às vezes, poucos acontecimentos, mas todo mundo sabe que viver um dia após o outro é um processo duradouro, cansativo, longo, desgastante, né? Mas a montagem não quis tocar nesse assunto, quis entregar apenas o suprassumo daquele personagem vivendo aquelas situações específicas. Não voltar para ele garoto é retirar do filme parte do seu carisma, isso é fato. E também não explorar algumas dores diminui a veracidade ou a possível veracidade de algumas situações da vida do personagem principal. J.R. sofre, isso aí eu não estou dizendo que não acontece, é claro que acontece, ele sofre, só que ele sofre calado muitas vezes. Em outras parece que fomos proibidos de ver aquilo a fundo, como se bastassem as diversas histórias de problemas paternais que o cinema, na história do cinema no geral, já apresentou, e aqui a direção do George Clooney quis apenas fornecer a parte boa dessa jornada de amadurecimento dele. Eu sempre vou preferir a modulação do drama, né? Mas também, assim, é bacana entender que o lado bom das coisas pode ser aceito e assimilado com tanta profundidade quanto o lado ruim das coisas. É muito bom estar com o J.R., acho que é melhor ainda na sua versão criança, né? Tanto que essa é a versão que vem para salvar a sua versão adulta em um dado momento. Mas no geral é excelente passar um tempo com tudo que circunda as memórias reais desse personagem igualmente real.
J.A. Mooringer, né, que é o nome do personagem principal, existe de fato. É o escritor do livro sobre as suas próprias memórias que deu origem a esse filme. Assim como também existe o bar, existe o tio, existem os amigos do tio. E mesmo que não existissem, por experiência própria, essa jornada ela existe na vida de outras pessoas. Um passeio curto de carro com seu pai, sem realmente ter a noção de que aquilo é ou deixa de ser divertido enquanto a câmera fica lá, sem cortes, observando a gente como até se estivesse julgando a gente, aquilo dali é real demais, mesmo quando entregue de maneira alegórica, né? Como se nossa vida também não fosse de vez em quando alegórica quando a gente conta ela pra alguém. Afinal, um passeio de carro em um quarteirão ser considerado um passeio por um pai parece uma piada, mas não é. Acredite, não é coisa de filme.